Boa tarde, mais uma aula da KBK Klein Blitz Class. Hoje eu vou usar esse espaço, esse momento, para detalhar, explicar a parte física, o material físico da KBK. Todos os dias de manhã vocês têm a KBK em áudio e texto pelo WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp. Mas agora eu estou lançando a KBK física, palpável, em 3D, um material que você pode levar para casa. Vou mostrar aqui o cabeçalho, KBK Klein Blitz Class, diz aqui o ano, o year, nas três línguas, o mês, o month e o monat, semana, week, Woche, dia, day, tag, hora, hour, Uhr, depois instrutor, teacher, later, depois WhatsApp, informações, e-mail e o canal da KBK. Bem, esse é tipo de papel plastificado, onde você tem primeiro o texto em português aqui, depois o texto em inglês, que aí é azul, e o texto em alemão. E agora vamos ver o verso desse texto. O que tem no verso? Tem aqui a tabela de leitura vertical. Existem três tipos de leitura vertical, A leitura pelo tamanho, que é essa aqui. Você olha aqui, tem aqui, cabe uma ou duas letras, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Até 7 letras ou mais de 7. Bem, aqui eu vou apresentar para vocês e agora eu vou mostrar como fica, na prática, a leitura pelo tamanho. A leitura pelo tamanho está aqui. Então aqui a lista de palavras com 1 e 2 letras, 3 letras, 4, 5, 6, 7 e mais de 7. Ok? É o verso, O verso que eu mostrei esse lado aqui, É o verso. E agora, a leitura pelo sufixo, Leitura pelo sufixo é a última, o sufixo fica no final da palavra, Então, se você olhar bem, ele está por ordem aqui, olhando para a última letra, Então está por ordem alfabética, mas pela última letra, certo? Todas as palavras que tem no texto aqui, para serem estudadas. E, por fim, a leitura pelo prefixo, então a leitura pelo prefixo diz respeito às primeiras letras da palavra. Começa com A, depois... Então é como se estivesse em ordem alfabética, todas as palavras que tem no texto. Bem, para que serve isso? Qual é o princípio, qual é o elemento didático e pedagógico que determinou que se fizesse dessa forma? É que existe uma teoria, uma teoria levantada pela KBK, pelos autores da KBK, de que o tamanho da palavra, a percepção que nós temos, quando nós olhamos para uma palavra, a percepção dela depende de três elementos básicos, que é o tamanho da palavra, então quantas letras ela tem, a palavra inicial, ou seja, o prefixo dela, e o sufixo. Então esses três elementos é que formam, é que nos dão a impressão, que nos identificamos, formam a silhueta da palavra. Então, estudarmos esses três elementos separadamente, olharmos aqui a palavra primeiro pelo prefixo, depois pelo sufixo e depois pelo tamanho, onde já observamos as duas coisas, nos ajuda a entender melhor. Então, quando estudamos um texto, como é o caso, cada dia, cada aula tem um texto, e depois analisamos o texto por esses três elementos, tamanho, sufixo e prefixo, nós temos uma possibilidade de gravar mais isso, de lembrar depois. Faz parte do processo de lembrar, do processo de guardar o aprendizado, de guardar a palavra e lembrar no momento que precisa. Nós temos que ter um vocabulário X, diz que básico é 3.000 palavras, mas quando precisamos dessa palavra, quando estamos escrevendo, queremos dizer alguma coisa, temos que buscar essa palavra. E esse elemento de identificação, de reconhecimento das palavras, nos ajuda tanto para ler, quando vamos ler, reconhecemos a palavra, como para lembrar da palavra quando precisamos dela. Então, esse foi o objetivo da KBK dessa tarde, E vou terminar a aula com o tradicional despedida da KBK, que é adeus, goodbye e auf Wiedersehen.